A gente fala sobre o processo para o lançamento do edital do Tecon Santos 10, que avançou. Uma nota técnica encaminhada pela Casa Civil ao Ministério de Portos e Aeroportos na última semana trouxe uma orientação importante sobre a política pública que faltava para destravar esse processo. Para analisar, então, essa decisão, os próximos passos do projeto, o impacto para a infraestrutura portuária, vamos conversar com a nossa colunista do CNN Infra, Isadora Cohen. Bem-vinda, Isa, mais uma vez aqui. Boa tarde. Obrigada, Muri. É sempre um prazer estar contigo. Bem-vinda também, de volta do Japão. Sempre bom voltar de férias. E aí eu quero muito saber a tua percepção, porque existe um entendimento de que talvez fosse a política pública esse entendimento que faltava para poder avançar de uma vez. Antes de mais nada, o que é esse entendimento aí que foi divulgado e era isso que faltava mesmo? Na minha visão, era isso que faltava e agora o processo pode seguir. É claro que tem discussão sobre isso, mas o que aconteceu, Muri? Acho que você falou muito bem. Na semana passada, a gente teve uma orientação da Casa Civil, mais especificamente do PPI, que é o Programa de Investimentos e Parcerias do Governo Federal, que existe inclusive desde 2016 e que é quem vê se as concessões, os processos, todos estão aderentes à política pública. E o PPI, depois da análise do Tribunal de Contas, ou seja, já com o avanço do processo, do Tecon 10, disse o seguinte: vamos esclarecer alguns pontos que ficaram ali pendentes de maior esclarecimento, de maior aprofundamento, e a partir desses esclarecimentos, o processo pode seguir. Quais são esses esclarecimentos em especial? Quem pode participar e como pode participar da licitação para a concessão do Tecon 10. Havia uma discussão sobre os incumbentes. Quem são os incumbentes? São as empresas que já operam terminais no Porto de Santos e sobre a possibilidade da sua participação. E o PPI, a Casa Civil, esclareceu como que se faz a análise de quais incumbentes e como eles poderiam participar. Uma vez que esse processo agora retorna para a ANTAQ e para o Ministério de Portos e Aeroportos, a ideia é que a gente possa aproveitar essa oportunidade, ou melhor, não deixar passar essa oportunidade e, de fato, seguir com esse processo que representa, e tão somente isso, bem entre aspas, que representa o Brasil continuar e ser ainda mais competitivo no cenário do comércio exterior internacional, mundial. É disso que a gente está falando. Pois é, quando esse projeto foi anunciado, muito foi comemorado, mas é importante lembrar o quanto que ele vem se arrastando. Eu queria que você trouxesse para a gente um pouco sobre esse cenário, para a gente relembrar juntos. Teve manifestação recentemente também do TCU, o CAD já se manifestou. Queria que a gente relembrasse um pouco também do que está acontecendo e o que está demorando tanto. Por que a gente estava de olho nessa manifestação da Casa Civil? Perfeito, Muri. Na verdade, esse é um projeto de 2019, você acredita? Olha só quantos anos já se passaram. A gente vai aí para 7, 8 anos, nem parece. E olha como esse momento é um momento emblemático. Em 2019, a gente já tinha um projeto bastante avançado, que já tinha sido estruturado pelo Ministério de Infraestrutura na época, junto à ANTAQ, e nós estávamos prestes a lançar o processo de concessão do Tecon 10, quando então o ministro Tarcísio, na época, se descompatibilizou para que hoje é governador do estado de São Paulo. Exatamente, para se candidatar para ser governador do estado de São Paulo. E com a assunção de um novo ministro, que inclusive é um ministro também muito reconhecido, Marcelo Sampaio, houve uma nova diretriz que falava o seguinte: a gente não vai só conceder o Tecon 10, a gente vai conceder o porto inteiro. Então vamos esperar um pouquinho, fazer a concessão do porto, e essa virou a prioridade número 1 do governo. Acontece que com as eleições, um novo governo assumiu, o governo atual, e aí, Muri, o novo ministro, que na época era o Márcio França, falou: olha, entendi que essa era uma prioridade do governo anterior, não é para a gente. Então, o projeto de concessão do Porto de Santos como um todo, ele foi
desconstituído. E aí se voltou a estudar o TECON-10. Por quê? Porque é inegável que o TECON-10 é uma prioridade para quem quer que seja o governo. Talvez o governo atual não concordasse com a política de conceder o Porto de Santos como um todo, mas o TECON-10 sempre foi a prioridade. Então, mesmo o Márcio... Não importa o governo. Não importa o governo. Mesmo o Márcio França tendo saído depois, entrou um novo ministro, né, enfim, Costa e Silva, ele conduziu essa política de concedermos, então, o TECON-10 e isso virou uma prioridade, inclusive, esperamos, do atual ministro. Por que esse momento é emblemático que eu estava te dizendo? Poxa, a gente já teve tantos solavancos desde 2019, em função de troca de governo, de troca de ministro, que mesmo que se for eleito o mesmo presidente que nós temos hoje, né, o presidente Lula, possivelmente haverá aí, né, uma indicação de novo ministro, ou mesmo que fique o ministro atual, tem solavancos de troca de governo. Então, a gente precisa aproveitar essa oportunidade, esse momento... Ainda nesse ano, de dar seguimento para esse projeto. Com os esclarecimentos que foram feitos pelo PPI, pela Casa Civil, que estabelecem aí regras mais claras para aquilo que já estava posto no edital, a gente conseguiria facilmente dar tração para esse projeto, para que até o final do ano nós já tivéssemos conhecido quem seria o investidor que vai de fato investir ali de 6 a 8 bilhões de reais e que vai transformar, né, o cenário do Porto de Santos, e a gente espera ansiosamente por isso. Você me perguntou, né, Muri, sobre o Tribunal de Contas da União. O que aconteceu? Isso é natural dos projetos de infraestrutura no Brasil, é natural dos projetos de concessão. A ANTAQ, junto com o Ministério de Portos, ela fez a estruturação do projeto. Então, fez toda a modelagem, o desenho, os estudos técnicos, econômico-financeiros, inclusive concorrenciais, né? O CAD se manifestou, participou de toda a regra que foi desenhada. E aí, como é natural de todos os processos, isso é submetido para uma análise prévia do Tribunal de Contas da União. No Tribunal de Contas da União, Muri, a gente teve o relator, que foi o ministro Anastasia, que teve um voto que no final de contas foi o voto vencedor, dizendo pode seguir com o processo com alguns pequenos ajustes. O que foi matéria? A gente até comentou aqui, né, Muri? Foi um voto, digamos, divergente ou uma recomendação adicional por um dos ministros, o ministro Bruno Dantas, que depois até teve uma repercussão no próprio tribunal, dizendo o seguinte, olha, discordo da regra de participação dos incumbentes tal como ela está hoje. E, na verdade, ele ampliou a restrição, ou a recomendação foi por uma ampliação de restrição para que nenhum dos armadores, ou seja, as empresas de navegação, pudessem participar. O voto do ministro Bruno Dantas não foi o vencedor. Então, o Tribunal de Contas seguiu com as recomendações que são naturais desse processo, com aprofundamento e detalhamento, o que foi feito, inclusive, pela própria Casa Civil, com o PPI, que é um órgão muito balizado para estabelecer normativas, né? Enfim, é o PPI, até, Muri, quem faz o cadastramento, digamos, de todos os projetos de concessões que estão alinhados com a política pública para justamente eles serem priorizados. Então, a Casa Civil, junto com o PPI, ter entrado no mérito daquilo que precisaria ser detalhado, inclusive seguindo a linha do Tribunal de Contas da União, foi um bom sinal, dizendo, olha, esse projeto ele está aderente à política pública, ele é prioridade, ele já está encarteirado, é assim que a gente fala, ou seja, ele já consta ali na carteira de projetos que precisam de tração total, retorna ao Ministério de Portos para que sejam feitos os ajustes, e aí os ajustes justamente para definir e aprofundar tudo aquilo que foi levantado como uma dúvida, e a partir de então segue para a publicação do edital, com conhecimento do Tribunal de Contas. Então, assim, essa eventual remissão ao Tribunal de Contas não deveria ser um recomeço do processo, né? O Tribunal de Contas já analisou, o Tribunal de Contas já fez recomendações, essas recomendações foram ali aprofundadas, a ANTAQ
que é, né, enfim, a agência que tem toda a estruturação aí técnica vai poder aprofundar isso junto com o Ministério e a expectativa é que seja lançado, né, Muri? Pois é, a gente vai acompanhar essa expectativa. Claro que a gente conta com a Isa Cohen ao longo aí das semanas para a gente continuar acompanhando e talvez trazer atualizações com relação a isso. E volte mais vezes, por favor, para a gente atualizar, porque é um assunto que rende muito, a gente poderia ficar horas falando. Obrigada, viu? Obrigada a você, Muri. Até a próxima. Até, boa tarde. Boa tarde.